Tem muita gente fraca espiritualmente e nem percebe isso. Muitas pessoas nem abandonam a igreja, nem abandonam a fé, digamos assim, mas estão fracas espiritualmente. Muitas delas vão para a igreja, mas não percebem que estão fracas novamente. E aqui eu quero falar para vocês três atitudes que muitas pessoas, que talvez muitos cristãos, entre aspas, vão para a igreja, mas não conseguem mais sentir a presença de Deus. A sensibilidade espiritual dessa pessoa está muito baixa, está muito pequena e elas não conseguem mais voltar novamente para os braços do Pai. É por isso que a Bíblia diz que o joio e o trigo sempre crescem junto, né? E muitas das vezes esse joio não é nem uma pessoa má, mas sim uma pessoa que se esfriou espiritualmente, não consegue mais voltar para o braço do Pai. Vai para a igreja apenas pela rotina, talvez porque não quer ficar em casa, mas não consegue mais sentir a presença de Deus. E aqui eu quero apresentar três atitudes para vocês que talvez alguém de vocês que vai assistir esse vídeo tenha essa atitude e não sabe. E aqui eu quero apresentar para vocês, tá bom? A primeira delas é o seguinte: é voltar ao que era antes. Muitos cristãos, quando conhecem a palavra de Deus a primeira vez, elas se batizam, é aquele amor todo, aquela paixão, é como a pessoa se apaixonasse a primeira vez, é aquela coisa toda, mas com o tempo ela vai esfriando, 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 e aí vai voltando o que ela era antes. Tem muitas pessoas até que recebem, né, a palavra de Deus, tem aquela parábola lá do semeador, né? Tem muitas pessoas que ela recebe com o coração aberto, ela está pronta para ouvir, mas ela não se firma, ela não consegue se firmar, por mais que ela vá à igreja, mas ela não consegue se firmar na fé. Por quê? Porque ela voltou ao que era antes, ou quando, mesmo ela aceitando, ela não consegue se aprofundar mais em Deus, ela não consegue se preencher de Deus. Uma outra coisa também é quando Jesus ele foi crucificado e por medo alguns dos discípulos voltaram ao que eles eram antes. Pedro foi uma dessas pessoas. Pedro ele voltou a pescar novamente. E por que que Pedro voltou ao que ele era antes, sendo que Jesus falou para ele que ele ia ser pescador de homens agora? Ele ia resgatar pessoas do pecado, iria resgatar pessoas da sua própria vida, onde Deus queria resgatar aquelas pessoas para ele mesmo, para que quando ele voltasse a segunda vez essas pessoas fossem salvas. Pedro, ele tinha um ministério nas mãos, e quando Jesus foi crucificado, ele voltou ao que era antes. E talvez algum de vocês aqui aceitou a Cristo, mas voltou o que era antes. Se arrependa, volte aos braços do Pai novamente, porque Ele está esperando você. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Aceite a Cristo novamente, porque eu tenho certeza que Ele vai estar esperando por você. A segunda coisa é consumir, a segunda atitude é consumir muito conteúdo sem praticar nada. A Bíblia fala, né? Fé sem obra é morta, né? Ou a palavra oração. Sempre a palavra oração tem orar e ação junto, né? Não adianta você aprender muito, não adianta você ver muito, assistir muito e não praticar nada daquilo que você está fazendo. Não adianta você entender que você tem que pregar o evangelho, mas você só assiste sobre isso, você vai lá e não prega o evangelho, você não anuncia para as outras pessoas que ela precisa ouvir essa mensagem, você não faz isso. E ouvir demais é um problema, porque você vai se enchendo de informação, de informação, de informação, e o seu cérebro vai achando que você está fazendo algo a respeito, mas as coisas só estão aqui, você não praticou nada, você acaba se perdendo, você acaba enfraquecendo espiritualmente, porque você vai achar que você já sabe de tudo. E isso é um grande problema, a gente achar que a gente já está sabendo de tudo. E você acumular muita informação, você vai ficar doente. Você vai ficar doente mentalmente porque você acha na sua cabeça que você não precisa mais ouvir aquilo. Uma mensagem, ela já não te toca mais. Algum pregador, alguma mensagem importante. Às vezes é até para você aquela mensagem, mas você não consegue sentir mais porque você consumiu tanto e não colocou esse conteúdo para fora que você já ouviu, não
praticou, não ensinou para outras pessoas. Então é um perigo muito grande você consumir muitos conteúdos. E o terceiro é ignorar pequenos alertas. A terceira atitude, ela é uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque tem muito irmãos na igreja que tá acontecendo ali um alerta, Deus tá, o Espírito Santo tá batendo na porta dizendo, ó, isso aqui tá errado. Você sente no seu coração que o que você tá fazendo é errado. Você vai lá, você continua, você fica ignorando esses alertas, você fica deixando para depois esses alertas, e isso é muito perigoso, porque você vai perdendo essa sensibilidade espiritual, você não consegue mais, com o tempo, sentir o Espírito Santo. Ele nunca vai deixar de falar com você, o Espírito Santo, a não ser quando ele sair daqui, né, da terra, né, porque existe a promessa de que um dia ele vai sair daqui. Mas até lá você sempre vai sentir, ou pelo menos entender, que o Espírito Santo fala com você, só que você não vai mais sentir ele. Por quê? Porque você não está dando espaço para ouvir os pequenos alertas. Esses pequenos alertas é o que vão fazer você praticar coisas erradas, cometer pecados maiores. E se você não compreender isso, se você não entender isso, você vai enfraquecer. Você vai enfraquecer, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, porque você está ficando fraco espiritualmente. Você não consegue sentir mais ele. Deus, Deus bota o Espírito Santo todos os dias para te alertar. Olha só, isso que você está fazendo é pecado. Olha só, essa fofoquinha que você está fazendo é pecado. Deixe essas práticas de mão. Deixe isso de lado. Você sente no seu coração de que alguma coisinha pequena que você está fazendo, você sabe que aquilo é errado. Você vai lá e continua fazendo. E isso vai fazer você se afastar de Deus. Isso vai fazer você não sentir mais a presença de Deus. Então tomem cuidado, meus irmãos. Tomem cuidado para que algumas atitudes que muitas das vezes a gente faz no nosso dia não afeta a nossa vida espiritual, não afeta o nosso relacionamento com Cristo, não afeta o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo bater, deixe o Espírito Santo entrar na sua vida para que você tenha uma comunhão com Deus melhor. Não tenha uma comunhão com Deus onde no dia que der tá bom. Não permita isso na sua vida. Aqui eu quero que você se aproxime mais de Deus, se achegue mais a Deus. Através desse vídeo aqui eu quero que você tenha uma relação melhor com Deus. Esse é o meu propósito aqui, por mais que ninguém assista, uma pessoa. Se uma pessoa assistir esse vídeo aqui e se ela se aproximar de Deus, para mim eu já estaria muito feliz, porque acredito que esse é o meu propósito, pregar o evangelho para as outras pessoas, não importa quem. Não importa a quem. E se uma pessoa ouvir esse vídeo, uma pessoa for alcançada por ela, eu acredito que eu já estou pregando o evangelho daquele que pediu para que a gente faça isso. Então não permita que atitudes ou erros façam com que você se afaste de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aqui no canal para a gente crescer junto espiritualmente, crescer em Deus, crescer em Cristo. Deixe também nos comentários se você comete algum desses erros. Deixe aqui nos comentários que eu quero falar com você. Que Deus abençoe sua vida. A gente se vê em um próximo vídeo. Até mais.